tema do suicídio. Para começar, antes de começar essa exposição, eu queria passar um vídeo, o primeiro vídeo aí do grupo da mídia, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas informações que vêm chegando a nível mundial. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Esse vídeo tem 3 minutos. Enquanto você assiste, 5 pessoas vão se suicidar. Quando você sai desse vídeo e for jantar, durante 30 minutos, 45 pessoas vão se suicidar. Enquanto você vive o seu dia em 24 horas, 2.000 pessoas vão se suicidar. Para cada pessoa que morre por suicídio, pelo menos 20 tentam se matar. O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Mais um. E sabe o que dói? 7 a cada 10 pessoas que tiram a própria vida estão em países de baixa ou média renda. Homens morrem por suicídio 3 vezes mais do que mulheres. Sabe por quê? É porque eles não falam. Não é porque sofrem mais, mas porque foram ensinados a esconder a dor e não pedir ajuda. Essa cultura do silêncio está matando. Não é fraqueza pedir ajuda. Se você tem ideações suicidas, por favor, preste atenção. Você não quer acabar com a vida. Você quer acabar com a dor. Acredite, eu sei que dói. Você tem dificuldades, você tem problemas imensos e complexos, mas tudo, absolutamente tudo, só pode ser resolvido enquanto você estiver vivo. O suicídio é só um problema maior que você vai ter. Na realidade, o maior dos problemas, porque depois dele, nenhum outro problema pode ser resolvido. Você é uma pessoa com qualidades únicas. Você é plenamente capaz de sanar suas dores. Acredite em você e no poder do tempo. Ele cura tudo. E você não está sozinho. Você está muito mais acompanhado e é muito mais amado do que você imagina. Você é a criação mais perfeita da natureza. E eu tenho certeza que você vai vencer tudo isso e vai tirar muita gente do buraco que você já esteve. Isso é amor. Ferir seu corpo? Não é. Você venceu milhões de corridas e hoje se manifesta de forma linda. Na sua personalidade única, no seu corpo perfeito e nos seus sentimentos tão humanos. Você é especial. Vale a pena resistir. Tem essa última frase quase como um mantra. Vale a pena resistir. Albert Camus dizia, mesmo diante do absurdo da vida, a escolha mais poderosa é continuar vivendo e criar sentido. Você sofre, mas não se culpe. Você não é o que aconteceu com você. Não é o seu erro, seu fracasso. Você é muito mais do que isso. Se sinta perdoado. Observe as pessoas ao seu redor. Seus filhos, sua família, amigos. A depressão e o suicídio não tem cara. Às vezes a pessoa carrega uma dor enorme com um sorriso no rosto. Então converse. O tratamento funciona. Ligue 188, o Centro de Valorização da Vida, aberto 24 horas com psicólogos voluntários. Você ainda tem coisas que só você pode dar a esse mundo. E quem dará se você for? Perceba. Acompanhando os slides em seguida, eu gostaria que botasse aqui, estamos diante de um problema a nível mundial. Essa quantidade que ele passou é a nível mundial, mas temos também os dados do Brasil. É a tabela que vem logo abaixo. Vocês podem acompanhar aqui os dados do índice de suicídio. A coisa é tão séria, irmãos, porque independente de religião, está morrendo evangélicos, pastores se suicidando. Há um caso agora recentemente no Monte Escada de Jacó, de uma mulher que pulou do monte semana passada e caiu na pedra do Monte Escada de Jacó e faleceu agora, semana passada. Isto é um mal do século e nós precisamos, enquanto igreja, falar sobre isso. Observe o índice de suicídio no Brasil. Desde 2013, em todo o Brasil, vai descendo a escala, descendo até 2023. Como que a cada ano, apesar das propagandas, apesar das campanhas de valorização à vida, de incentivo, observe como a cada ano o número vem aumentando, e aí eu não estou falando, você pode pensar assim, porque a população do Brasil está aumentando. Não, porque aqui nesse número ao lado, você tem a quantidade a cada 100 mil habitantes. Ou seja, em 2023, a cada 100 mil habitantes,
aproximadamente 8 pessoas se suicidaram a cada 100 mil habitantes. Brasil, a nível de Brasil, nós temos esse dado. Quando entramos nas comunidades indígenas do Brasil, esse número 8,1 vai para 14,7, ou seja, as comunidades indígenas brasileiras estão se suicidando assustadoramente. Pode passar o próximo slide, por favor? Isso. No Brasil, há uma taxa mais alta de óbitos por suicídio entre idosos com mais de 70 anos. Observe, cerca de 8,9 das mortes por 100 mil habitantes são nessa faixa etária acima dos 70 anos. E isso é acima da média nacional de 5,5%. Pode avançar, subir o texto. Também observa-se que entre os jovens de 15 a 29 anos há um número significativo de casos, especialmente entre os homens, de jovens adolescentes de 15 a 29 anos, tirando a sua própria vida. Em dados globais, a maior taxa de suicídio costuma ocorrer em pessoas com mais de 70 anos. Pode ir para o próximo slide, por favor. O estado do Brasil com maior índice de suicídio é o Rio Grande do Sul. Há uma taxa, olha, 14,50 a cada 100 mil habitantes em 2023. Além disso, o estado apresenta uma taxa crescente, porque de 2015 a 2023, as taxas de mortalidade por suicídio aumentaram 47,7%, passando de 10,8 para 16,7 por cada 100 mil habitantes. O maior valor já registrado em toda a série histórica do Brasil. Observe, esses são dados exatamente do Brasil, da nossa região. Os números estão aí, não mostram. Talvez você pode dizer assim, mas por que eu não fico sabendo desses dados? Porque existe uma lei, existe um compromisso de ética firmado com o jornalismo e também com o próprio Ministério da Saúde do Brasil, que proíbe as televisões de falarem sobre como se dá a morte de um suicida. Por quê? Para não acontecer o efeito Werther. O que é o efeito Werther? Eu olho, há um escândalo na mídia do que aconteceu, gostei da ideia, vou fazer a mesma coisa. Então, por causa disso, a equipe de ética de jornalismo, o próprio Ministério da Saúde, proíbe que as televisões, os jornais e as manchetes divulguem, por pormenores, os suicídios que são cometidos. Esses números propositalmente são escondidos da mídia para que não haja o efeito Werther, que é exatamente alguém olhar, gostar da ideia e querer fazer o mesmo, tirar a própria vida. Então, o caso é alarmante, não é divulgado propositalmente por isso, mas vivemos isso, Nós temos já 3 casos de pastores que se suicidaram. Temos um caso agora, semana passada, que aconteceu ali no Monte Escada de Jacó. E isso é uma coisa que nós, enquanto igreja, precisamos falar. Como nós estamos no Setembro Amarelo, está aí a gravata hoje, Setembro Amarelo, vamos falar um pouco sobre esses casos, mas de uma perspectiva bíblica, dentro de uma perspectiva bíblica. Por quê? Porque nós precisamos entender esses pensamentos suicidas que pode passar na cabeça de qualquer pessoa. Eu acredito e confesso que há muito tempo, antes de eu adquirir o conhecimento espiritual da palavra de Deus, pensamentos de suicida já passou em minha cabeça. E acredito também que tenha passado na cabeça de vocês em algum momento muito difícil que vocês viveram na vida de vocês. É normal. A palavra de Deus cita grandes homens de Deus, grandes profetas de Deus, que tiveram pensamentos suicidas. É o caso de Elias, quando estava passando por uma crise muito grande. Jezabel
querendo a sua cabeça, ele começou a fugir. E ele, cansado, com fome, desesperado, longe de sua família, longe numa terra distante, metido em um buraco, ele teve um pensamento suicida. Ele disse: Senhor, tira a minha vida. É o caso também de Jeremias, quando acorrentado no tronco, sendo chicoteado pelos próprios povos, pelo seu próprio povo, também no tronco disse: para que eu nasci? Eu não devia ter nascido. De que vale a minha vida? Também desejou a morte. Temos o caso também de Jó, e você conhece a história, como sofreu esse patriarca, e no momento de sua dor também, ele falou e pensou de que a morte seria a melhor opção. Pensamento suicida pode passar na cabeça de qualquer pessoa, independente do seu credo religioso, independente da sua moral. Isso pode acontecer e vir, principalmente quando essa pessoa está passando por problemas. O que a gente não pode, e ficar aí uma luz acesa, amarela, uma luz de atenção, é quando esses pensamentos começam a serem repetitivos. Quando esses pensamentos começam a ficar cada vez mais frequente em nossa mente, cada vez mais frequente na nossa maneira de pensar, e aí é momento de acendermos a luz amarela e ficarmos atentos, porque isso configura na nossa mente, ou na mente daquele que sofre com pensamentos de suicídio, acontece de que sinaliza que essa pessoa está doente e necessita de ajuda. Ela carece de ajuda, porque nós entendemos que a pessoa adoece os seus órgãos. Nós temos o coração, e aí a pessoa é cardiopata. Nós temos os rins, aí a pessoa sofre do problema renal. Nós temos os pulmões, a pessoa sofre de problema pulmonar. E o cérebro também, ele é um órgão. E assim como o coração adoece, o pulmão adoece, os rins, o fígado adoece, o cérebro também, como órgão do corpo, ele também adoece. E quando ele adoece, os sinais são que eles emitem hormônios, emitem na corrente sanguínea determinados hormônios que vão trazer esse desconforto emocional para a nossa vida. Então precisa-se de uma ajuda, de um psicólogo, de um psiquiatra, de ajuda de um profissional da saúde, para que juntamente com o tratamento espiritual em paralelo, o espiritual e o somático, o espiritual e o corporal, a gente então, com esses dois viés de tratamento, conseguir então superar essa dificuldade, superar esse desafio que vem e pode vir. Então, pensamento suicida, eu acredito que todos aqui que já tenham vivido situações complicadas na sua vida já tenha passado pela sua cabeça. Mas se esse pensamento persiste, é sinal que você precisa estar atento à sua saúde emocional. Vamos falar hoje numa perspectiva espiritual, porque o que significa isso diante da lei de Deus? Diante da lei de Deus, isso é um ato grave. Nós vamos começar fazendo a primeira leitura da palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Coríntios, capítulo de número 3. Está aqui, por favor, no telão. Pode colocar, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo de número 13. Dentro de uma perspectiva espiritual. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz assim: a obra de cada um se manifestará. Observa que ele está falando do futuro. Ele está falando do juízo de Deus, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Então ele chega e diz: a obra de cada um se manifestará. Ou seja, traduzindo numa linguagem de hoje, tudo o que você fez será revelado. Tudo o que você fez, praticou, será revelado. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará,
porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. É uma linguagem figurada, mas Paulo está dizendo que naquele grande dia as nossas obras serão manifestas, ou serão reveladas. Como um fogo que queima a palha, mas deixa a espiga, assim também esse fogo irá revelar todas as obras, estando elas escondidas ou não, será revelada para julgamento. E aí continua no versículo número 14, quando diz: se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, ou seja, se ela passar pela prova do fogo, é porque foi uma boa obra, então ele receberá galardão. Versículo de número 15. Mas se a obra de alguém se queimar, vai sofrer o detrimento, então não vai ter benefício nenhum. Então às vezes é uma obra aparentemente boa, mas fez com segundas intenções. Quando o fogo da aprovação de Deus queimar esta obra, ela será totalmente queimada, não terá nenhum benefício para aquela pessoa que praticou, mas o tal será salvo, todavia não receberá o seu galardão, porque sua obra foi queimada no fogo. Versículo de número 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora começa a coisa a ficar séria, porque a palavra de Deus identifica o nosso corpo como uma casa, literalmente, mas não uma casa de tijolo, de cimento e ferro, uma casa construída com carne, veias, ossos e sangue. Esse corpo, ele é uma casa que pode ser habitada por Deus ou pelo espírito mau. Mas nesse caso aqui a Bíblia fala: vós sois templo de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus habita em vocês. Até que todo mundo concorda. Todo mundo fala que é filho de Deus. Todo mundo fala que tem Deus no coração. Mas o versículo 17 nos compromete diante da justiça. Porque diz o versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Observe que o templo de Deus que está falando aqui é o nosso corpo físico. Ou seja, Deus falou que nós somos dele, pertencemos a ele. Por isso que esse corpo ele é santo. Por isso que esse corpo não pode ser usado à prostituição. Esse corpo não pode ter marcas permanentes nele de pichação, como tatuagem e outras coisas mais, porque não é nosso. O dia que você entrar numa casa alugada e quiser pintar essa casa, o máximo que você tem que fazer é pedir o dono da casa se você pode pintar. Se você quiser fazer uma obra, alguma coisa, mas tem que pedir autorização. Da mesma forma, entendemos que como o nosso corpo não nos pertence, estamos aqui de empréstimo e depois teremos que devolver este corpo, né? E nós não temos autoridade para mudar. Nós não temos autoridade para usufruir esse corpo para o mal, para a prática da imoralidade, para a prática da tatuagem, da marca permanente no corpo. Nada disso pode ser feito. E muito pior, a destruição do corpo, daquilo que foi feito por Deus. Porque o versículo é claro: aquele que destruir o templo de Deus, Deus vai destruí-lo. Então eu me autodestruo o meu templo, eu autodestruo a minha casa, está sobre mim o peso da destruição de Deus também. Então é algo muito sério. Falar sobre o suicídio é algo que tem que ser falado, apesar de ser um tema muito pesado, mas é necessário, para que ninguém venha cometer essa loucura achando que está se livrando de um problema, achando que está indo para o mundo do esquecimento, achando que quando se matar, morrer, os problemas vão acabar. Não vão acabar. Não vão acabar porque nós somos seres imortais. Nós fomos criados por Deus e temos o espírito da imortalidade. O que morre é o corpo. O que morre é a matéria. A matéria morre, mas depois a vida continua do outro lado. E a maior tristeza é a pessoa perceber que mesmo quando ela destruiu o corpo dela, ela continua do outro lado, vivinha da Silva, sem a existência do seu corpo. E aí as coisas complicam. Porque hoje a ciência já determina e já faz através dos estudos, já descobre que
o que nós sentimos não está ligado ao nosso tato, aos nossos órgãos sensoriais. Nós, o poder da mente, o poder do cérebro e da mente, e aí os sentimentos que estão na base da alma, do espírito, é tão grande que hoje as pesquisas já identificam que uma pessoa pode sentir uma dor no dedo do pé, mesmo tendo a sua perna amputada. Como? A pessoa cortou a perna e ainda sente uma coceirinha no dedo do pé. Não tem perna, mas sente uma coceira no dedo do pé. Sim, conversa com as pessoas que têm pés amputados, que têm braços amputados, percebe-se que em algum momento eles vão visitar dor em área, dor no dedo do pé, não quero o pé, já amputada a perna, coceira. Por quê? Começa-se hoje a ciência a descobrir que sentir não está relacionado ao tato do corpo físico. Há uma pesquisa muito interessante também, de um cara que pega o braço dele, coloca o braço dele, se esconde, coloca um braço de plástico e faz um teste passando uma pena no braço dele, uma pena no braço do plástico, mas de forma que quando ele está olhando, ele pensa que o plástico é o braço dele. E aí vem a pesquisa, vem com o martelo e dá uma martelada no dedo. Imediatamente aquela pessoa grita de dor. Olha que o braço dele está aqui, mas engana o cérebro. Eu não sei se estou entendendo essa experiência. Se vocês estão entendendo essa experiência, engana o cérebro ao ponto de pensar que ali é o braço dele verdadeiro, porque coloca a mesma manga, com a mesma camisa, só que aqui é um braço de silicone, o braço dele está preso atrás. Mas quando passa a pena nesse braço de silicone, alguém passa a pena também no braço dele para ele sentir como se fosse. De repente sai a pena e desce o martelo. Quando desce o martelo, ele grita de dor. E não é verdade, porque não é o braço verdadeiro. As experiências falam que é possível você ter sensações sensoriais extra fora do seu corpo. Isso compromete, é o que a Bíblia vai chamar do inferno, do lugar de sofrimento. Que mesmo após o corpo destruído, mesmo após o corpo em decomposição, aquele espírito, aquela alma que mutilou o seu corpo, continua sentindo as mesmas sensações físicas de dor, de sofrimento, de sede, de angústia, as mesmas dores que vai perpetuar no seu espírito após a morte no plano espiritual. A destruição do corpo pelo suicídio é algo tremendo, e os judeus, eles têm uma coisa que eu acho muito interessante, que eles não enterram. Olha que interessante, os suicidas antigamente, hoje não, hoje já está diferente, mas antigamente eles não enterravam aquele que suicidava no mesmo cemitério, no mesmo local daqueles que eram justos, que morreram na vida justa, porque eles entendem que aquela pessoa que cometeu essa loucura, aquela pessoa que resolveu tirar a sua própria vida, ela quebrou o princípio do mandamento não matarás. Além de, ao cometer o ato do suicídio, ela se adiantou aonde que nem Deus havia chamado ela, porque entendem-se na cultura judaica, e a Bíblia diz também que Deus sabe os nossos dias são contados. Então, a cada um de nós, quando nascemos, Deus estipula uma quantidade de vida, princípio vital, para que quando viemos a esse mundo a gente possa viver. E quando esse princípio vital está acabando, a gente vai adoecer e vai morrer. Então todos nós temos esse princípio vital. Um exemplo assim, para que os irmãos entendam, um exemplo mais chulo, mais vulgar, é como se fosse a gasolina que Deus colocou no seu carro. Para você andar, aquela gasolina que foi colocada no seu carro. Para uns, Deus encheu o tanque, vai viver até 102 anos. Para outros, Deus colocou só 2 litros de gasolina, vive até 7, 8 anos e morre. Esse princípio vital, esse princípio de vida, ele é colocado em cada um.
Então, o que acontece com o suicídio? Vamos lá, Deus abasteceu você para viver 90 anos. Esse é o tempo de Deus na sua vida. Vai nascer no dia tal, vai morrer no dia tal. Porque o salmista fala que os nossos dias são contados pelo Senhor. Então tá lá, 90 anos. Você vai viver, Deus coloca gasolina no seu carro para você viver com 90 anos. Aí, aos 40, você passa por um problema, você sofre uma decepção amorosa, acontece alguma coisa, você resolve tirar da sua vida. Olha que problema que isso vai gerar. Por quê? Você tem energia, Deus colocou em você esse princípio vital para você viver quantos anos? 90. E aí você resolve bater com um carro. Mas bater com um carro com combustível, com um tanque de combustível cheio de gasolina. Se você não morrer da batida, imagina isso, você bater com um carro com um tanque cheio de gasolina. Se você não morrer da batida, você vai morrer como? Queimado. Porque essa quantidade de energia que Deus colocou para você viver, você resolveu bater com o carro, você resolveu dar cabo com a sua vida. Então vem um intenso sofrimento espiritual na vida daquela alma, naquele espírito que fica ali preso ao corpo, condicionado ao corpo, tendo que viver os 40, eu falei 90, viveu 40, tendo que viver 50 anos preso ao seu corpo cadavérico em decomposição. E por que a justiça de Deus vai terminar isso? Eu te chamei? Foi a hora que eu te chamei para você vir? Não. A festa da formatura está marcada para 7 horas da noite. Beleza, o salão vai estar aberto 7 horas da noite. Aí você, desmiolado, resolve, não, eu vou mais cedo, eu vou 2 horas da tarde. Quando você chega lá no salão 2 horas da tarde, o que vai acontecer? O salão está fechado, ninguém entra, ninguém sai. Vai ficar no sol, vai ficar guardando por lá de fora, porque não está no horário. O suicida é aquele que tira a sua vida antes do tempo estipulado por Deus. E por isso, diante da lei de Deus, infringiu uma lei de Deus, ele vai viver o suplício do sofrimento, em que ele vai ser obrigado a presenciar o seu enterro, a seu sepultamento, o sufocamento da terra, os bichos comendo ele, o fedor cadavérico, o sofrimento do inferno, que é real na vida desse suicida. Deus disse: aquele que destruiu o templo, que é santo, eu o destruirei. E a Bíblia fala: o que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, infringir a lei de Deus na vida é infringir a lei da justiça divina, que vem exatamente sobre isso. E sabe o que pesa mais, irmãos? É a parábola que eu vou ler agora de Jesus. É por isso que eu falo: não pensa que os seus problemas vão acabar de você tirar a sua vida. Pelo contrário, você vai cair no outro muito pior. Muito pior. Essas pessoas que acham que eu vou dar cabo à minha vida porque eu não aguento mais sofrer, vai cair num problema muito pior do outro lado da vida. Os suicidas hoje, lá do outro lado, estão querendo voltar para viver os problemas que eles tinham aqui. Se fosse possível. Se fosse possível consultar o espírito de um suicida que estava lá, que está lá no inferno, e dizer para ele: olha, o que você quer? Eu quero voltar, mas para uma decepção amorosa, para ser traído pelo seu esposo, para ser traído pela sua mulher. Você vai querer isso também? Vou querer, porque ele quer sair dali, não quer ficar naquele lugar. E que a justiça divina não é que Deus seja mau, é porque foi quebrada uma aliança. Se eu enfiar o dedo nessa tomada aqui, mesmo eu sendo pastor, se eu enfiar um prego aqui, vocês vão ver aqui eu ficar me tremendo aqui, porque eu estou quebrando uma lei da física. Está estabelecida a lei. Deus estabeleceu leis e princípios. Se eu quebro essas leis e quebro esses princípios, eu tenho que arcar com as consequências. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas não veem a questão do mundo espiritual. As pessoas só veem o problema de agora, só veem a dificuldade de agora. E aí eu preciso entender você, que
você precisa entender no mundo espiritual, para que você nunca mais pense, aqui está ruim, tá, pode ficar pior, então deixa ruim mesmo. Eu vou vivendo, vai dar um jeito, o tempo vai passando, você vai ver que nada dura para sempre, você vai ver que a noite não é tão longa ao ponto que possa impedir o nascer do sol. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Não é isso que a gente canta? Então essa fé de acreditar. Não cometa a loucura de tirar a sua vida em hipótese nenhuma, porque você está sabendo, está ciente a partir de hoje para onde você vai, para o lugar onde você vai, e a situação complicada com a justiça de Deus. Aí você pergunta, poxa pastor, mas por que eu tenho que passar por esse problema? Por que eu tenho que passar por essa dificuldade? Vocês sabem o que é isso aqui que está na minha mão? Todo mundo consegue ver? O que é isso aqui? É um elástico. Eu quero aumentar esse elástico. Eu quero que ele fique maior. Qual é a única forma de aumentar esse elástico? O que eu tenho que fazer para esse elástico ficar maior? Alguém pode me dar uma ideia? Esticar, né? Esticar é isso. É um momento de tensão. O que você está vivendo, esse problema, essa dificuldade, é um momento de tensão. E por que Deus permite que passemos por situações difíceis, como nós vamos ver agora? Porque é um momento de tensão. Quando me tensiona, dói. Quando me tensiona, fica difícil. Mas olha só o que acontece depois que passa a tensão. Esse elástico não é mais do tamanho que era original. Ele já abriu, ele já cresceu, ele já se desenvolveu, ele já se tornou maior, ele já avançou. Então, os problemas da vida, as dificuldades da vida, é Deus nos esticando, é Deus exercitando em nós o caráter para que nós venhamos cada vez mais tornar pessoas melhores e maiores, maiores em todos os sentidos. Possamos entender assim. Outro texto que eu gostaria de refletir com vocês é a parábola de Jesus em Mateus 25. Versículo de número 14. Mateus 25, versículo de número 14. Quem achou pode ler, não está aqui no telão. Diz assim: porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou o seu servo e entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento, e cada um com a sua capacidade ausentou-se e foi para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também com outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou em terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, me deste 5, com esses 5 eu trabalhei e granjeei outros 5 com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Chegando também que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu granjeei com esses outros 2 talentos. E disse o Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, ajuntas onde não espalhaste, e com medo escondi na terra o que é teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor lhe disse: mal e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e como eu visse, receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois,
o servo inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavra de Jesus. Qual o seu talento? Não confunda talento em falar assim, meu talento é que eu não sei cantar bem, eu não sei orar, eu não sei falar, isso não é talento. Eu vou te mostrar que você tem talento. Eu vou te mostrar agora os talentos que você tem. E quando você literalmente enterra o talento na terra, você está entendendo no sentido figurado, literal que eu estou falando, porque o suicídio é você se enterrando na terra. Quando você pega esses talentos que Deus te deu, seus talentos, eu vou te mostrar que você tem talento, e você enterra esses na terra, literalmente suicidar e você se enfiar debaixo da terra, o Senhor vai ser cobrado no último dia o que você fez com os talentos. Vamos lá, o primeiro vídeo. Coloque, por favor, o vídeo seguinte. Veja se você tem talento nesse vídeo aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Estão terminando as férias e com isso inicia-se mais um ano letivo. E muita gente pergunta como as pessoas cegas vão para a escola, né? Basicamente, as pessoas cegas precisam de algumas adaptações e eu vou mostrar algumas delas para vocês agora. A primeira delas é o piso tátil. O piso tátil, basicamente, é o jeito das pessoas cegas conseguirem se locomover. O piso de linha reta indica a direção que deve ser seguida, enquanto o piso de bolinha indica quando há curva ou escada, por exemplo. Braille. O Braille é o sistema de escrita e leitura das pessoas cegas. Ele pode ser escrito de algumas maneiras, incluindo a máquina de digitar Braille no papel, a reglete, na qual você escreve ponto por ponto manualmente, e a linha Braille, na qual é mais uma tecnologia avançada e assistível. O Braille nunca deve ser substituído pelo áudio. Apesar do áudio ser muito legal, ninguém se alfabetiza apenas ouvindo. E por último, as descrições de imagens e materiais adaptados. A descrição de imagem, basicamente, é como uma forma da pessoa cega interpretar uma foto, por exemplo. E os materiais adaptados ajudam muito as pessoas cegas a fazerem várias atividades escolares. Eu espero fazer novas amizades, tirar notas boas e aprender muito em 2025. E tô torcendo para um mundo mais inclusivo e várias conquistas. E se você é professor ou aluno, por favor, inclua aquela pessoa com deficiência de sua escola. Bonitinho, né, o menino? Olha lá, cheio de vida, querendo estudar, querendo fazer curso. Quantos anos vocês acham que ele ainda vai viver cego? Aí, olha como é que se compromete com a justiça divina. Você, com os dois olhos perfeitos, tão perfeito, melhor do que o meu, que não precisa nem usar óculos, resolve dar um tiro na cabeça e morrer. Como que fica a sua justificativa diante de Deus? Que para você, Deus deu 2 talentos que não tem valor, as 2 bolotas dos seus olhos perfeitos, e para esse aqui, Deus não deu. Deus não deu. Ele quer viver, você quer morrer. Vai morrer, mas vai prestar conta a Deus. Por que você enterrou o talento que eu te dei? Porque quem não tinha estava trabalhando, estava insistindo. Olha, isso tudo, irmãos, é a situação de um suicida do outro lado da vida. Regra número 1. Segundo talento, pode passar aí por gentileza. Dios te bendiga de una forma especial y extraordinaria. El día de hoy Dios te ha prometido paz, sin importar cuál sea tu adversidad, sin importar cuál sea tu situación. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia junto conmigo en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sin importar cuál sea tu problema, sin importar cuál sea tu adversidad, no tengas miedo. Recuerda que yo sé que ese problema puede ser grande o esa enfermedad puede ser grande, pero tú tienes un Dios que es aún más grande, aún más poderoso, y sin importar cuál sea ese obstáculo o esa montaña que se interponga entre tú y el propósito que Dios te ha entregado, tú tienes que tener paz en tu corazón, porque el que está contigo es el más grande de todos. Gracias por tu tiempo, y si esta palabra bendeció tu vida, compártela a otra persona para bendecir su vida también, y no olvides seguirme y comentar, y que Dios te bendiga de una forma especial y extraordinaria.
Ele é um jovem, o nome dele é Davi Pacheco Herreras, da Venezuela, pode tirar o vídeo. Ele é um jovem, nasceu sem os dois braços e faz tudo. E aí eu entendo. Olha o comprometimento de um suicida quando tira a sua vida com os dois braços perfeitos. Vocês estão entendendo como é que vai ficando cada vez mais complicado? Já tinha 2 olhos perfeitos, tem 2 braços perfeitos. Isso tudo é prestação de contas depois. E aí a coisa se complica. Próximo vídeo, por favor, pode passar. Of my Savior, Spirit lead me when my trust is without words. Let me walk upon the A gente pergunta diante de um vídeo desse: qual é o nosso problema? Qual é a nossa dificuldade? Qual é a nossa dor? Aí você vai chegar lá no céu e vai dizer que se matou porque teu marido não te ama mais. Aí você vai dizer que chegou lá no céu e se matou porque sua mulher te abandonou. Aí Deus vai pegar, vai passar um vídeo desse para você e vai dizer: oi, qual é o seu problema? De uma criança com fome, de uma criança comendo uma rapa de arroz, querendo viver. Se matou por quê? Perdeu dinheiro no banco? Tirou sua vida por causa de dinheiro? Nada justifica o suicídio. Nada. Nada. Só há complicações para o suicida diante da justiça divina. Último vídeo, por favor. Quem puder ajudar, é o meu sonho fazer essas cirurgias, precisar me alimentar melhor, pegar melhor nas coisas. Já não enxergo mais com esse olho. Engolir também é difícil, mastigar. Pessoal, vim aqui hoje para contar a história da pequena Débora para vocês. Eu tô com essas trunfas na mão, por quê? Porque a família da Débora, junto com ela, vendem trunfas, tá? Aqui na cidade do Crato, para conseguir custear as cirurgias que a Débora precisa. Então, hoje, eu vou precisar da tua ajuda para que a gente consiga atingir os valores necessários para que ela realize as cirurgias. Hoje ela necessita de uma cirurgia no olho, o olho dela está quase fechando, no esôfago e também nos dentes, né? Porque ela não está mais conseguindo mais nem se alimentar, por conta que a doença avançou muito e estragou todos os dentes da pequena Débora. Isso, nas mãos. E nas mãos também, né? Que as mãos ela não está conseguindo mais nem abrir a mão, tá vendo? Então eu peço a vocês que vocês possam doar. Tá aqui a vaquinha online criada pela família da Débora, certo? Eles também, para conseguir juntar esse dinheiro, estão vendendo as trunfas. E eu preciso muito que você compartilhe esse vídeo, que você doe qualquer valor que seja, seja centavos, seja reais, qualquer valor vai ajudar a Débora hoje para que a gente consiga atingir esse valor. Então, ó, eu vou mostrar para vocês como é que tá o olho dela hoje. Ela não tá quase nem enxergando mais. Para vocês terem ideia como tá o olho dela hoje. Isso está acontecendo com o olho direito, mas o esquerdo já está avançando também. Então ela já está quase sem enxergar. As mãozinhas dela também, antes as mãozinhas dela eram abertas, mas a doença avançou tanto que acabaram fechando as mãos. E os dentes estão na mesma situação. E um problema que não vai dar para mostrar agora, mas o esôfago dela, a doença está avançando e está fechando o esôfago. Ela não vai mais conseguir se alimentar. Por isso que a gente tem que correr contra o tempo para conseguir esses valores. Então, qualquer valor que você conseguir doar será bem-vindo. Agradecer as pessoas desde o início que têm nos ajudado nessa campanha, têm contribuído, os que têm orado, os que têm torcido, as pessoas que têm divulgado.
quero agradecer também alguns amigos, colegas que estão dispostos a ajudar a gente. Deus possa abençoar o Cariri. Muito obrigado. Essa criança querendo viver nessas condições e a gente, por motivo de orgulho, por motivo de covardia, querendo tirar a nossa própria vida. Por isso entra a justiça divina. Aquele que ganhou 5 talentos, trabalhou, ganhou mais 5. Aquele que ganhou 2, trabalhou e ganhou mais 2. Aquele que ganhou 1, enterrou aquele talento que era para ser trabalhado. Quando se suicida, se enterra talento. Talento que Deus havia dado, a visão, a audição, pernas, braços, saúde, tudo jogado fora com uma porção de veneno que ingere, causando problemas no corpo espiritual, chegando do outro lado com sequelas do que fez, e há de ressuscitar com as sequelas do que fez, porque aqueles que morrem na corrupção ressuscitarão na corrupção, apresentarão diante de Deus com seus cérebros estelados pelo tiro, com o seu esôfago derretido pelo veneno e estômago, apresentarão diante de Deus da mesma maneira que partiram deste mundo. Queridos, é sério o tema. Por mais que você esteja vivendo uma situação muito difícil, mas não tomem essa decisão. Essa decisão, isso complica muito do outro lado da vida. É claro que aqui nós estamos falando numa perspectiva espiritual, mas eu louvo a Deus por cada vida que está presente aqui hoje, porque quando esses pensamentos vierem na sua cabeça, você vai repreendê-los em nome do Senhor Jesus e vai buscar ajuda. E quando alguém fracassar e cair, e morrer, e se suicidar, não vamos apontar o dedo para incriminar e dizer foi para o inferno. Não, porque ainda existe a graça e a misericórdia de Deus, existem agravantes e atenuantes. Se a pessoa sofre de uma doença mental, se a pessoa sofre de algum problema mental, existe. Nós não somos deuses para julgar quem foi para o céu, quem foi para o inferno. Não nos compete apoiar a família, ajudar a família, consolar a família, ser um braço de apoio da família e deixar as coisas que são de Deus para que Deus resolva no seu trono, porque Ele que julga. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Você está entendendo quantos talentos Deus te deu? Você está entendendo que coisa maravilhosa Deus fez na sua vida? Como você é importante para Deus. Então diga: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre, vagueia no céu de anil e se detém na terra verde, salpicadas de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos que andam na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro misericórdia, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilhar da chuva do terreiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, cantora melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz,
mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que traufateia uma canção, que em teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos asdeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, pelas mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor, pelas mãos que no teu seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu quero te rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decapitados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra vida também dançarão. Obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapeira, um ninho, um gravado de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor, de mãe, de pai, da mulher, do marido, do filho e do irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Agradeça a Deus nesta noite. Peça perdão ao Senhor pelos pensamentos e diz: Senhor, como ignorante eu fui, como covarde eu fui, como pensando somente na minha dor, quis dar cabo da minha dor, mas hoje eu entendo, Senhor, que sou um privilegiado. Você é uma privilegiada. Você é um privilegiado. Obrigado, Jesus. Não há dor, não há problema que possa impedir o teu agir. Eu vou continuar firme e forte, porque o Senhor me direcionará ao norte. Quantos receberam de Deus essa palavra? Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Nunca pense essa bobeira de fazer na sua vida. E se esse pensamento persistir, me chame. Converse no meu gabinete: pastor, preciso de ajuda. Eu estou tendo pensamentos recorrentes. Eu não consigo tirar esses pensamentos da minha cabeça. Nós vamos orar por você. Nós vamos ajudar você. Nós vamos investir em você. Mas não desista da vida. Independente de tudo, agradeça ao Senhor. Porque há pessoas com uma dor muito maior que a nossa. Louvemos de coração ao Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, temos a letra aqui para cantar junto. se lançaram você numa cova e ferir, canta comigo, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriu,
Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. E a tua visão. Isso aí, é isso aí, é isso aí. Recebe a cura, recebe a unção. Eu vou pedir que você seja canal de Deus. Irmão ou irmã, irmão ou irmão, abraça essa pessoa agora. Escolhe uma pessoa para você dar um abraço curador nela. Recebe a cura, é profeta. Recebe a unção. Abraça essa pessoa agora, que o Espírito Santo é que está curando. Unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Abraça essa pessoa, olha por ela. Se usar uma cova e veio a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se usaram você numa cova e perdeu a visão. Não desista, não pare de ver. Sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Profeta agora. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh, que coisa linda! Como Deus trabalha, como Deus nos ama, né? Como é bom estarmos juntos, como é bom estarmos unidos, como nos fortalecemos mutualmente. Oh, glória! Eu vou insistir porque o Espírito Santo de Deus está curando. O Senhor pode curar dos nossos traumas, cura as tristezas, cura as angústias. Oh, glória, restaura a tua igreja, Senhor. Dá vida à tua igreja, dá alegria de novo de viver essa pessoa. Dá alegria, lá eu sou, esta pessoa de continuar a sua missão nesta terra. E poder dizer, como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus. Queridos, você possa guardar essa palavra no seu coração. Deus hoje falou ao nosso coração. Você não pode dizer que você não sabia, ninguém te falou. Hoje você assume um compromisso com a verdade. E a verdade é essa: por mais que a coisa esteja difícil, mas aqui ainda é o melhor caminho para se resolver. Confiamos porque temos um Deus vivo, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra.
E é por isso que nós vamos pedir graça, o nosso melhor amigo Espírito Santo, que nos ajude nessa caminhada. Precisando conversar, me chame, eu sei que eu sou meio ocupado, manda mensagem no meu WhatsApp, marca um gabinete comigo. Precisando desabafar, estou aqui para ajudar você que precisa jogar para fora essa angústia e jogar para fora com uma pessoa de confiança, jogar para fora com uma pessoa que não vai te julgar, uma pessoa que não vai te expor, uma pessoa que vai te ajudar, que vai orar por você e vai te dar força. Conte comigo sempre. Eu preciso que você confie e que você abra seu coração para que você consiga viver melhor, sem essa angústia no peito, sem essa dor no peito. E é isso, amém? Vamos orar para terminar, presbítero Filemão, fazendo essa oração final. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor novamente. Louvado seja Deus. Vamos orar para encerrar. Depois dessa bênção que o Senhor nos entregou, que a gente tem esta responsabilidade de cuidar da nossa vida cada vez mais, mesmo quando vem as dificuldades, a gente encarar com força e vigor para vencer toda aprovação, toda tentação maligna, e nós sempre ser firme e constante no Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, Senhor, nesta noite, Senhor, por tua palavra maravilhosa, Senhor, que foi ministrada, Senhor, sobre nossas vidas, meu Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha penetrar, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, na nossa mente, Senhor, para que nós vamos, Senhor, cada vez mais prosseguir no Senhor, meu Pai, diante da tua verdade, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, entregamos as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, Senhor, diante de tua presença, meu Pai, que onde quer que nós vá, Senhor, que a tua presença nos acompanhe, meu Pai. Pai Celestial, toma o teu povo, Senhor, leva em paz e segurança para os nossos lares, meu Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, vai colocando tudo em ordem, meu Pai. Aqueles que estão desorganizados, Pai, desarrumados, Senhor, todo espírito de contendas, meu Pai, tudo aquilo que te afasta de ti, meu Pai, que o Senhor vai lançando por terra, meu Pai, colocando tudo em ordem, meu Pai, em nossas vidas, meu Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.